Vamos ver a tabela periódica, o que esse instrumento ele nos traz de importância para aqueles que estudam a química. Se nós olharmos para a tabela periódica, ela é toda quadriculada. Em cada quadradinho desse aqui, nós temos o símbolo do elemento químico. O símbolo do elemento químico ele pode ser constituído por uma letra apenas, e essa letra vem do nome do elemento em latim. Por exemplo, o potássio é K, porque no latim é Kalium. O cálcio tem duas letras, a primeira maiúscula e a segunda sempre minúscula. E assim nós vamos observar em todos eles esses símbolos que são usados para representar os elementos. Quando nós vamos fazer a fórmula de uma substância, nós usamos esses símbolos aqui. Então, se for uma letra, ela deve ser maiúscula. Se forem duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Observem que essa tabela, ela tem essas colunas aqui, na vertical, que são chamadas de famílias. E nós temos fileiras horizontais, que são chamadas de períodos. As famílias, então elas são num total de 18, nós podemos ver que vai até o 18. E muitas delas possuem nome. A família 1 é a família dos metais alcalinos, a família 2 é a família dos metais alcalinos terrosos. Daí, pulando esses elementos, que são os elementos de transição aqui, que não tem nome, nós vamos aqui para a família 13, família do boro, que o primeiro elemento aqui é o boro. Família 14 é o carbono, em que o primeiro elemento é o carbono. Família 15, família do nitrogênio, em que o primeiro elemento é o nitrogênio. Família 16, família dos calcogênios ou chalcogênios. Família 17, família dos halogênios. E a família 18, que são os gases nobres. Bom, estas famílias, elas trazem algumas informações para a gente. Então, essas famílias desse grupo aqui, que é chamado grupo S, e do grupo P, nós podemos tirar algumas informações. Por exemplo, todos os elementos desta família têm os seus átomos com um elétron na camada de valência, porque todos pertencem à família 1. Os da família 2, que são os metais alcalinos terrosos, todos os seus átomos têm 2 elétrons na camada de valência. Do outro lado aqui, a família do boro, todos aqui têm 3 elétrons na camada de valência. Família do carbono, todos têm 4. Família do nitrogênio, 5. Família dos calcogênios, 16, que então tem 6 elétrons na camada de valência. Família dos halogênios, 7 elétrons na camada de valência. E a família dos gases nobres tem 8, com exceção do hélio, porque o hélio só tem 2 elétrons, então ele só tem 2. Os demais têm 8 elétrons na camada de valência. Então, se a gente souber aonde se localiza o elemento, a gente já pode saber que fazendo a distribuição de qualquer um deles, vai ter aquele número de elétrons na camada de valência.
E nós podemos observar também essas fileiras horizontais que são chamadas de períodos. Então nós temos um total aqui de 7 períodos. E o que ele nos informa? É que conforme o número do período que o elemento se encontra, os seus átomos têm o mesmo número de átomos, de camadas no seu átomo. Então, por exemplo, o lítio e o berílio estão no segundo período, eles vão ter 2 elétrons, duas camadas. O boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o neônio também. Todos vão possuir 2 camadas. Os que estão aqui no quinto período, todos estes aqui vão possuir 5 camadas, ou seja, K, L, M, N, O. E assim por diante, conforme o período que ele se encontra, é o número de camadas que seus átomos possuem. Outra coisa que nós podemos observar é que estas duas primeiras colunas aqui, que são os metais, junto com esses que estão na cor amarela, todos são metais. E o que é um metal? Metal são substâncias que apresentam um brilho característico. Eles são bons condutores de calor, bons condutores de eletricidade. Geralmente tem na camada de valência 1, 2 ou 3 elétrons. São bastante reativos. E aqui do outro lado, onde nós temos esses elementos na cor verde, são os não metais ou ametais, que é exatamente o oposto dos metais. Então, nós podemos dizer que eles não são bons condutores de calor, não são bons condutores de eletricidade. E outra coisa, se a gente observar, por exemplo, os isolantes que contêm o carbono como elemento, como borracha, plástico, eles são isolantes, eles não são bons condutores de eletricidade, são usados até para fazer o isolamento da eletricidade. E entre os metais e os ametais, nós temos esses 7 elementos aqui que está na cor vermelha, que são os semimetais, que muitas tabelas atualmente já não colocam eles dessa forma, eles distribuem um pouco entre os metais e um pouco entre os ametais. E aqui em azul, na última coluna, nós temos os gases nobres. O que caracteriza os gases nobres é que eles são já estáveis, portanto, eles não dependem de se ligar a outros átomos para adquirir estabilidade química. Então, eles são chamados de inertes. E aqui embaixo nós temos os elementos de transição interna, que são aqueles do bloco F, que tem muitos elementos aqui que são elementos assim recentes e estão ainda até em fase de estudo. Mas se a gente observar, nós temos um total aqui de 108 elementos. 118 elementos. E esses elementos, eles estão distribuídos na tabela periódica em ordem crescente de seus números atômicos, que são esses números colocados aqui em cima. Então veja lá, o hidrogênio é 1, o hélio é 2, lítio 3, berílio 4, boro 5, carbono 6 e assim por diante. Então, sabendo disso, até já facilita para a gente localizar mais rapidamente onde está o elemento, sabendo o seu número atômico. E aqui nós temos, assim, números bem pequenos em que ele mostra a massa atômica também. E geralmente na tabela ele traz o símbolo do elemento e traz embaixo o nome do elemento. Com o tempo, de tanto você usar essa tabela, você já vai decorando o nome desses elementos. Isso é até bom,
porque agiliza quando você precisa trabalhar com eles. Veja agora essa tabela aqui. Ela está em grupos. Então, todos os elementos que estão nesta posição, eles possuem subnível S, o subnível mais energético. Então, se você fizer a distribuição eletrônica de qualquer um desses aqui, vai terminar em S. Esses que são aqui do meio, os elementos de transição externa, nós temos aqui como subnível mais energético o D. Você faz a distribuição, o D vai ser o último. Do lado direito nós temos o subnível P. Esse bloco aqui, todos os elementos têm os seus átomos com o subnível P como sendo o subnível mais energético. E aqui embaixo todos os elementos vão terminar sempre em F, que é o seu subnível mais energético. Então, é interessante a gente saber isso, porque sem fazer a distribuição eletrônica, eu já posso ter algumas informações. Veja o caso do sódio. O sódio tem número atômico 11, então quando fazemos a distribuição dele, vamos observar que ele termina em S. Então o subnível mais energético dele é o S, 3S1. Então, se tem um elétron nesse último subnível, quer dizer que ele pertence à família 1. Ele está aqui. Como esse elemento ele tem 3 camadas, então significa que o sódio está no terceiro período. Então, se nós contarmos aqui, ele vai estar localizado aqui na tabela periódica. Veja outro. O cálcio tem número atômico 20, portanto 20 elétrons. Distribuindo eles pelo diagrama de Pauling, também vai terminar em S, mas é S2. Então, ele já está na segunda família, a família dos metais alcalinos terrosos. E veja que tem no total aqui 4 camadas. Então, significa que ele se encontra no quarto período. Então, se contarmos aqui, ele vai estar localizado aqui, no quarto período, na família 2. Veja o caso do fósforo, que termina em P. Então, ele está localizado do lado direito da tabela aqui, onde estão os que terminam em P. 3P3. Bom, se a gente observar aqui, nós temos na camada de valência, que é a última camada, 3S2 e 3P3. Somando os elétrons, 2 mais 3 vai dar 5. Então, quer dizer que ele está na família 15. Na família 15. E pertence ao terceiro período, porque tem 3 camadas. Então, se contarmos aqui 1, 2, 3, ele vai estar aqui. E se contarmos aqui 1, 2, 3, ou 13, 14, 15, ele vai estar localizado bem aqui. Aqui é a posição do elemento fósforo. Veja o caso do ferro. O ferro termina em D. Portanto, o subnível mais energético dele é o D. E ele tem 4 camadas. Veja que o 4 aparece antes, mas no total são 4 camadas. K, L, M, N. Então, termina em D, ele vai estar localizado aqui no meio da tabela, nessa região aqui. Se tem 4 camadas, então ele está no quarto período. 1, 2, 3, 4. Vai estar aqui. Mas aonde aqui? Então, nós podemos observar que termina em D6.
Se a gente contar aqui como 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai estar localizado aqui no quarto período, nesta família dos elementos de transição. Veja o lantânio. O lantânio tem 57 elétrons. Distribuindo os elétrons, nós vamos ver que o último subnível é o F. Se é F, ele vai estar localizado aqui embaixo, nessa região. E como termina em 1, F1, então vai ser o primeiro elemento aqui. Agora, olhando aqui, quantas camadas possui? Então, 5, 6 é maior. Então, tem 6 camadas. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai pertencer a este período aqui da tabela, localizado aqui. Mas como todos os lantanídeos, como não cabe tudo aqui, eles são colocados aqui embaixo. Então, vai ser esse primeiro elemento aqui. Então, veja aqui, se a gente sabe a posição do elemento na tabela, já dá para saber muitas coisas da distribuição eletrônica. Se a gente faz a distribuição eletrônica, dá para saber a posição que ele se encontra na tabela periódica. Aqui nós temos mais uma tabela em que estão colocados todos os subníveis mais energéticos. Então veja aqui em vermelho aqui, os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Aqui tudo S1, aqui S2. E esses números que vão na frente aqui, eles representam o período e quantas camadas o átomo tem. Aqui em amarelo tudo D, todos terminam em D. E esses são os subníveis mais energéticos na distribuição. Do outro lado, em verde, aqui nós temos tudo que termina em P, com exceção do hélio aqui, que termina em S. E aqui embaixo, nós temos aqueles que terminam em F, com exceção desses dois aqui. Todos eles terminam em F. Então, se você estuda química, começa a gostar da química, fica apaixonado por ela, vai chegar um momento que você vai pegar a tabela periódica e colocar na caneca que você usa todo dia para tomar o seu leite. Ou você vai mandar fazer uma roupa, uma camiseta com a tabela periódica, ou com o símbolo dos elementos presentes. Então eu espero que um dia você chegue a esse ponto, de amar a química ao ponto de usar em suas roupas, em suas coisas. Então, use a tabela toda vez que você for estudar química. Ela sempre tem que estar na sua mão.